Beleza? Lendo a palavra bíblica, do livro de Êxodo, leremos o capítulo 37. Senhor, o principal é a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por ela. Que eu e a minha esposa possamos dizer verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor mais e mais. Como é bom viver em meio ao Teu amor, favor e poder, Senhor. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro com tudo neles há, e nos faz instrumentos do Senhor, de um modo direto e indireto, para que mais pessoas acessem a Tua palavra, Senhor. Quer seja pelo que sai da nossa boca, quer seja pelo nosso comportamento, pelo nosso ir e vir, pela nossa história, a nossa trajetória, Senhor. Para que se faça na vida dessas pessoas como o Senhor faz com a nossa vida, Senhor, conforme a Tua vontade, que é perfeita, justa e agradável. Em nome do Teu Filho unigênito, eu te agradeço já, em o nome do Espírito da Verdade, Teu Espírito Santo, em o nome do Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 37, 29 versículos. Diz do versículo 1 em diante: Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora, e a cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs por 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio era o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Repetindo o 6º versículo, que nos diz: Fez também o propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio era o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batidos fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de face voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor na largura de 4 dedos. E lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs nas argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas como lugares para os varais para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa. Os seus pratos e os seus recipientes para incenso e as suas galhetas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também um candelabro de ouro puro, de ouro batido fez, e o seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices e as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa hastia havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com formato de amêndoas, na outra hastia, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saía dele, e ainda uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele. E ainda mais uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo, tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas, as suas
espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Repetindo o 24º versículo do capítulo 37 de Êxodo, que nos diz: de um talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro o cobriu a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar o altar. Repetindo o 27º versículo do capítulo 37 de Êxodo, que nos diz: também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar o altar. 28º e último versículo do capítulo 37 de Êxodo nos diz: de madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Pois bem, por meio desses 28 versículos, o capítulo 37 de Êxodo nos fala sobre a arca, do versículo 1 até o 5º, nos fala sobre o propiciatório, do 6º versículo até o 9º, nos fala da mesa, do 10º versículo até o 16º, nos fala sobre o candelabro, do 17º ao 24º versículo, e nos fala sobre o altar do incenso, do versículo 25 ao 28. Como tudo que se diz respeito a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, existe uma forma, uma maneira, uma condição explicitamente clara para que se faça conforme é a vontade do Senhor. Todos esses, entre aspas, utensílios, móveis ou adornos para alguns, faziam parte daquilo que já era efetivamente revelado do Senhor para que o servo usado por ele, realizasse. Sempre será assim. Jamais o Senhor cobrará de mim e de você algo que ele não deixou claro que é a sua vontade. E como tudo na vida, fazendo um paralelo até com um adágio popular, o combinado não é caro. Portanto, jamais nos daria o livre-arbítrio o Senhor se antes não tivesse esclarecido qual seria a sua vontade, para que eu e você possamos fazer a nossa escolha, segui-lo e viver a eternidade, a nossa vida definitiva ao seu lado, ou efetivamente fazer a escolha contrária, arcando com a respectiva consequência. Possamos então viver o extraordinário, o maravilhoso que é estar amparado pelo mover de Deus nas nossas vidas e na vida de pessoas que Ele usa como instrumento deles nas nossas vidas. Viver o extraordinário que é viver conforme o seu propósito. Viver o extraordinário, o maravilhoso que é viver em meio ao seu amor, favor e poder. É o que desejo em nome do Senhor. Sucesso.